e para a gente crescer junto. A Bíblia diz assim no Salmo 102, de 1 a 4, depois de 18 a 28, vamos ter menos tempo, vou tentar ser breve aqui para acabarmos ali em cima da hora. Diz assim: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responda-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração, eu esqueço até de comer. E a partir do 18 diz: escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas: o Senhor olhou dos céus e observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado de Sião, e o seu louvor se ouvirá em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar ao Senhor. No meio da minha vida ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, os céus, não é? Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os teus descendentes serão estabelecidos em tua presença. Um cristão, um escritor cristão famoso, colocou assim, pensando sobre isso: o que entra na mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós, pois tendemos, por uma lei secreta da nossa alma, a nos movermos em direção à nossa imagem mental de Deus. Então, é por isso que nós enchemos nossa mente do Deus verdadeiro, sabe? É inexorável, como ele diz aqui, na verdade, pois tendemos, por uma lei secreta da nossa alma, a nos movermos em direção à nossa imagem mental de Deus. Se nossa imagem mental de Deus for falsa, nós vamos, por uma lei secreta da nossa alma, nos mover para aquilo que é falso. E a única maneira de nós da gente não fazer isso, nos mover em direção a um Deus falso, é enchermos nossa mente do Deus verdadeiro. E eu quero afirmar que sempre que você está ansioso, sempre que você está zangado, sempre que você está orgulhoso, sempre que você está desanimado, sempre que você não tem forças para viver, é porque naquele momento você está esquecendo o Deus da Bíblia. É impossível estar desanimado enquanto tua mente está cheia do Deus da Bíblia. Impossível. Quando você estiver desanimado, lembre-se logo isso. Lembre-se logo desse pecado: eu me afastei do Deus da Bíblia. Ele não está enchendo a minha mente. Ou talvez porque alguém nunca conheceu Ele, ou porque está se afastando a sua mente dele. Portanto, não há nada mais importante do que conhecer Deus profundamente. Por isso o salmista orava para Deus abrir os seus olhos para ver essas maravilhas. Então, nós sempre que olhamos um salmo como esse, os salmos estão cheios dos atributos de Deus, porque você vê, esses homens são sinceros na sua oração. Nós estamos vendo aqui um homem muito sincero, mas ele não está sendo sincero para dizer que esse é o estado que ele deve estar. Ele sabe que não deve estar, e ele sabe que o jeito dele sair desse estado, que ele não devia estar, não é as coisas mudarem, é a visão dele, a mente dele, o coração dele se encherem de uma visão de Deus. Então, a tese subjacente, quando nós olhamos para os atributos de Deus, como esse salmista está fazendo, está olhando para um atributo de Deus, da imutabilidade de Deus, nós temos que ver que tanto os nossos problemas, todos eles, os nossos problemas, em certo sentido, decorrem de não saber quem é Deus ou esquecer quem Ele é naquele momento. Todos, sem exceção. E aqui você vê essa passagem famosa sobre um dos atributos de Deus. Lá no verso 27, perto do fim, diz assim: mas tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. E esse é o Deus imutável. Ele está dizendo: tu não mudas. O céu um dia vai ser tirado com uma roupa velha, tu tira e troca por outro, mas tu
tu permaneces o mesmo. Até o céu está mudando, até o universo vai passar. Isso também é chamado da imutabilidade, né, divina. E nós não olhamos o Salmo todo porque ele é grande. Os primeiros 11 versos dessa passagem são dolorosos de nós lermos. Porque às vezes nós, e o Salmo é para isso, nós nos contemplamos nesses homens que realmente não escondem o seu coração. Se nós realmente queremos ser transparentes só para justificar o nosso mal, o nosso erro, então é óbvio que nós não ajudamos nada, nem mostramos a glória de Deus. Mas se nós somos verdadeiros só para mostrar a suficiência de Deus, é os que os salmistas fazem, nós então podemos ser verdadeiros não para dizer, olha, nós somos como um mundo. Nós somos como um homem sem Deus. Nós estamos nesse estado e não há nada que possa ser feito a não ser que as coisas mudem. E muitas das vezes essa suposta sinceridade, porque a gente pensa assim, se o pastor ele mostrar a sua fraqueza, isso vai identificar ele com as pessoas. Se eu, como um homem, mostrar a fraqueza para o outro, eu vou mostrar que eu me identifico com ele. E é verdade. Mas se nós mostrarmos só isso, o que diferença faz? Nós nos mostramos que nós somos exatamente como todos os outros só para mostrar que o Evangelho é o poder de Deus, que em nossa fraqueza há esse poder imenso atuando. Então você vê que esse homem ele está derramando o seu coração, a oração dele é extremamente sincera, ele está em perigo. Ele diz assim no versículo 2: não esconda de mim o teu rosto quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responda-me depressa. No versículo 4b ele diz: eu me esqueço de comer a comida, eu não tenho um apetite. A primeira parte do verso 4 diz: o meu coração está ferido. Como o coração é a sede da alma, ele está falando do quê? Ele não está falando que está com problema no coração, não, um problema que o médico detectou. Ele está dizendo, o meu coração, ele está falando de esperança. Coração na Bíblia não é a sede dos nossos afetos, das afeições. Ele está dizendo, olha, a desesperança em meu coração. Na verdade, no verso 7 ele diz: eu fico acordado de noite e eu me tornei como um pássaro sozinho no telhado. É poético, né? Mas é triste, não é? A maneira como o salmista aqui está se sentindo. Eu não consigo dormir. Você já viu ele dizer que ele não tinha fome, ele não conseguia comer, e aqui ele diz: eu não consigo dormir, eu me tornei como um pássaro solitário no telhado. Olhe para essas coisas: dor, perda de apetite, desesperança, insônia, sentimento de solidão, sentimento de isolamento. Essas são, quem olhasse para esses sentimentos daria aqui, que diagnóstico para essa pessoa? Não tem fome, eu não como, eu não consigo dormir, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma desesperança, eu me sinto como se eu estivesse sozinho no mundo. Esse cara está deprimido, não é? Você vê, ele está dizendo coisas que não são estranhas a nós. Um monte de pessoas se sentem assim. Mas agora, o que causou isso? Hoje eu estava meditando com os irmãos aqui na quinta-feira e disse, como a gente estava meditando numa passagem de Isaías que diz que a palavra de Deus nunca muda, que o céu passa, né, mas a palavra de Deus é sempre a mesma, as coisas passam como a relva que murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então eu estava falando que é muito ruim e terrível quando nós descansamos em algo que passa. Então eu estava dizendo para os irmãos que nos anos 80 até a metade dos anos 90, a moda era falar de família disfuncional, ou seja, o que os nossos pais fizeram a nós, a autoestima e todos os nossos problemas, igual esse homem está vivendo, vinham disso. E aí eu estava falando com os irmãos sobre vários livros, best-sellers no New York Times, que eu li a respeito disso, e os seus autores mais importantes. E todo mundo então começou a buscar a esperança, tentando tratar a
aquilo que tinha acontecido por sua família ser disfuncional, o que os seus pais tinham feito em você, e os seus problemas de autoestima, até que depois de 15 anos, isso não trouxe tudo o que prometia. Quem edificou a sua vida sobre aquilo, estava vendo que aquilo estava se esvaindo, e então as coisas começaram a mudar no meio dos anos 90. E quem edificou a sua vida sobre aquilo, agora vai começar tudo de novo. E isso era o contraste entre a palavra de Deus que Isaías estava dizendo, relva murcha, assim são as ideias, assim são as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode firmar a sua vida nela. Então eu estava falando que no meio dos anos 90, tudo mudou. Não era mais família disfuncional, não era mais nada disso, as questões todas eram biológicas. Então, começou a se falar sobre distúrbio neuroquímico, e começou a se falar sobre o funcionamento do cérebro, e começou a se falar sobre remédios maravilhosos que iriam finalmente restaurar a nossa alegria, a nossa paz. E tão empolgados, neuroquímicos famosos, premiados com prêmio Nobel, começaram a falar de remédios que iam não só trazer satisfação, paz, mas iam mudar até a nossa personalidade. E já começaram a se discutir a ética de dar esses remédios para pessoas que nem estavam doentes, mas só para elas terem personalidades melhores para o trabalho delas. Se o trabalho delas precisava de uma determinada personalidade, eles iam ter a substância química que ia produzir aquilo no cérebro. E os remédios iam trazer paz, alguns remédios iam tirar pessoas da letargia, mas havia outros remédios que iam tratar das pessoas que tinham síndrome de atenção, e tudo ia ser resolvido. Mas só que se passaram 15, 20 anos e o mundo continuou com os mesmos problemas. As pessoas, depois que tomavam o remédio que fazia elas se sentirem um pouquinho melhor, elas iam botar esperança em quê? Elas simplesmente precisavam de alguma coisa, além do que tirar elas um pouco de uma sensação de angústia, ou dar atenção a elas sobre o que elas colocariam atenção, que mudaria tudo. Na verdade, tudo continuou igual. E as pessoas só falam sobre aumentar o número de pessoas desesperadas, tristes, suicídio, porque a esperança de que era só uma organização da química cerebral, o problema do ser humano, já se foi. Nós estamos esperando a nova onda. Porque essa, apesar de render muitos bilhões em remédios, certamente não trouxe paz, descanso. As pessoas... Então, o que causou isso nesse homem? Se fosse nos anos 80, alguém diria disfunção, família disfuncional. Quem sabe como era a mãe dele, o pai dele, o avô dele? Quem sabe os problemas que ele enfrentou na infância? Quem sabe os dramas que ele traz no coração? Agora ele está assim, ele não tem vontade de comer, ele está como um passarinho sozinho no telhado, ele está cheio de desesperança, ele está sem apetite, não tem mais vontade de comer. É isso. Ele não tem autoestima. Mas se quem fosse diagnosticar ele, diagnosticasse ele a partir dos anos 90, metade dos anos 90, ia dizer, olha, ele está com problema de equilíbrio bioquímico no cérebro. Mas o fato é de que o que causou isso está nos versos 1 a 11. A Bíblia diz, meus dias desapareceram como fumaça. Ou seja, os meus dias estavam aqui e agora eles estão se esvaindo. No verso 4 ele diz, eu estou seco como a grama. Ele diz assim, como a relva ressequida está o meu coração, e eu até esqueço de comer. No versículo 11 a mesma coisa acontece, diz assim, meus dias são agora como a sombra da tarde. Meus dias são como a sombra crescente no crepúsculo. Está ficando cada vez mais escuro ali, as sombras da noite, quando está escurecendo. Eu sou como a relva que está murchando. A grama na Bíblia sempre é uma metáfora para aquilo que está aqui hoje e não está mais. Para ver sempre que a Bíblia fala sobre a brevidade da vida, diz nós somos como a relva que cresce e no outro dia morre. Então a Bíblia gosta muito de usar a metáfora disso como a brevidade da vida. É algo transitório, algo efêmero, algo que não dura.
Então, o que esse homem está experimentando é a desesperança, a desorientação de um sentido, porque ele sentiu sua temporalidade radical. Ele sentiu sua impermanência radical, ele sentiu a transitoriedade, a brevidade radical da vida. Ele vê que nada permanece, nada dura, tudo que ele quer, tudo que ele anseia, tudo que ele ama, tudo que ele gosta, está escorregando sobre os seus dedos. Sabe quando você pega água num rio e tem que levar até um determinado lugar, e você vê que a água está se esvaindo, por mais que você tenha cuidado? Ele está dizendo isso, tudo que é importante para mim, tudo que é importante, tudo que é fundamental, eu vejo que está saindo sobre os meus dedos, eu não consigo segurar, tudo muda, tudo está escorregando para longe dele completamente. Isaac Watts, que é um dos maiores escritores de hinos de todos os tempos, né? Ele tem um hino que diz assim: o tempo, como um fluxo contínuo, leva todos os seus filhos. Eles voam esquecidos como um sonho, morre como se fosse o dia que nasceram. Então nós perdemos tudo. O hino está dizendo, a nossa vida acaba assim. Quando você é criança, nada é assim, não é? Parece que tudo é tão grande, tudo é longo, sabe? Eu acho que quando a gente é criança, as férias parecem intermináveis, o verão parece enorme, e quando você se torna adulto, você diz: rapaz, como o verão passou rápido, como esse ano voou, porque você está ficando velho. É por isso que você acha que está passando rápido. Não é? Em um certo ponto da sua vida, você começa a sentir como se você estivesse numa montanha-russa, num tobogã sem freio, sabe? Você sente que está passando tudo rápido demais, a vida está indo para o final rápido demais, está fora do controle. Veja, quando você é mais jovem, a mudança, ela parece lenta. Quando você tem 20 anos até 40, as mudanças não são tão radicais, mas de 40 em diante, cada ano, as mudanças são tão radicais. O espelho conta histórias tão mais rápidas do que contava antes, não é? No cabelo, na pele. Parece que está passando mais rápido, mas não está passando mais rápido, né? Mas parece. Enquanto uma criança passou 5 anos para ela e tudo ficou mais florido, parece que está tudo igual. Para você, depois de 5 anos, não é? De 40 para 45, de 45 para 50, você pensa: caramba, que diferença. Você agora, então, a gente que enche de fotos as redes sociais, a gente olha uma foto, o Facebook, desgraça, ele lembra a gente, né? Você, há 5 anos atrás, tu olha e pensa: meu Deus do céu, não é? Porque você não tinha isso antes, mas fica lembrando como você era 5 anos atrás, 10 anos atrás. Agora, você tem uma percepção de que tudo está indo rápido demais. Agora, o que desencadeou essa angústia existencial no coração de quem está orando aqui? Ele estava doente, é o que o Salmo nos indica. A vida dele estava se esvaindo, porque se você notar no versículo 3, ele diz: meus ossos queimam como brasas brilhantes. Ele está doente, e é por isso que ele está sentindo a brevidade da vida. Ele diz no versículo 23 e 24: no meio da minha vida, a minha força foi abatida, abreviou os meus dias, então eu pedi: ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Você vê a oração dele eu ainda sou jovem, não é? Eu estou no meio da vida, não me leve agora. Ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Os teus dias duram eternamente. Os meus dias são poucos, mas além de serem poucos, eu estou só na metade da vida, e eu estou morrendo. Você vê, não é um distúrbio bioquímico, não é o que as mães, o que a sua pai e sua mãe fez no passado. O problema é que ele não está pronto para enfrentar a morte. Ele está doente, ele ainda está no meio da vida, e ele descobre que está morrendo. Ele começa a pensar na temporalidade radical. Ele diz: eu perdi a fome, eu não consigo dormir. Ele está sendo abatido, não porque de repente alguma coisa parou de funcionar, é porque a morte de repente se aproximou. Ele está vendo a vida se esvair. Aqui está um homem que está doente e sente que pode morrer. Ele não é velho, parece que ele está no meio da sua vida, mas ele então tem a sensação de quê? Ele tem a sensação de temporalidade. Ele diz: é como a relva que passa rápido, a vida voou, a sensação é que tudo está escapando de nós, a doença não cria
essas condições, queridos. A doença não cria medo da morte. A doença não cria a tristeza, você estar solitário, se sentir solitário, se sentir sem nada. A doença não cria isso, a doença revela isso. A doença revela que o seu coração, que a sua alegria estavam em coisas muito efêmeras e que agora tudo aquilo está se esvaindo. Então, lá no início de um seriado famoso, né, que é um dos mais famosos, né, acho que começou em 1959, Além da Imaginação, mas foi sendo reeditado, mostrado de novo, e até hoje eu gosto de ver episódios, porque são muito curtinhos, né, 20 minutos, 20 e poucos minutos, e sempre são histórias assim incríveis, né, que te deixam meio assim espantado. E um desses episódios que eu estava vendo quando eu era criança era o episódio de um avião que estava no radar lá, sendo visto, um avião militar, mas de repente ele sumiu do radar, o avião, assim. Todo mundo ficou: o que aconteceu com o avião? O avião sumiu. Ele tinha 3 pilotos no avião. E de repente, depois de um certo tempo que ele sumiu do radar, parecia que tinha ou caído ou sumiu, não é? O avião apareceu de novo. Só que apareceu com o motor não funcionando direito, ele fez um pouso forçado e os 3 pilotos saem assim numa manchete de jornal. O seriado conta tudo rápido, né? Além da imaginação, porque eu disse que eles são curtos. E sai assim: 3 homens resgatados com vida, que eram os 3 tripulantes aquele avião militar. E o resto do episódio, de meia hora, é que um deles está machucado e vai para o hospital. E os outros 2 não estão feridos, não precisam ficar no hospital. E esses 2, então, vão para um bar beber e conversar sobre o que aconteceu. As pessoas disseram que o avião tinha sumido do radar, eles não perceberam nada. Será que o que aconteceu naquele período? Enfim, eles estão conversando lá e, de repente, um deles diz assim: hoje é aniversário da minha mãe. Eu preciso ligar para ela. E ele vai lá no telefone e ele faz a ligação, e quando ele fala lá com a pessoa, é a mãe dele mesmo, é a pessoa, o número certo, a pessoa certa. Ele fala: e aí, mãe, poxa, teu aniversário, parabéns. E a mulher responde assim: que história é essa? Hoje é meu aniversário, mas eu não tenho filho. Eu nunca tive filho. E ele fica assim, meio sem... porque ele reconhece a voz da mãe dele, mas ela diz que não teve filho. E ele desliga e ele pensa: estranho, por que a mamãe disse isso? E eu realmente sinto como se eu não estivesse aqui. Então ele passa pelo amigo dele e vai ao banheiro, assim, se recompor, lavar o rosto, e ele não volta. Ele, quando está lavando o rosto, ele desaparece. E o segundo cara que está com ele, o amigo dele que estava no bar, começa a perguntar ao garçom: cadê o meu amigo? Ele foi ao banheiro, não voltou, e fica naquela discussão, e o cara que está servindo ele diz: não, você entrou aqui sozinho, não tinha ninguém contigo quando você chegou. Aí ele fica totalmente perturbado, o que tinha ficado sentado. Como assim eu entrei sozinho? Entrei com meu amigo. E aí ele olha para o jornal, e o jornal que estava na cima da mesa dele, o jornal está escrito assim: avião reaparece e 2 pessoas foram resgatadas. Aí ele fica meio assim: 2 pessoas foram resgatadas? Primeiro que ele tinha lido o jornal antes e 3 pessoas tinham sido resgatadas. E ele entrou ali com o amigo dele, mas agora o amigo dele não está mais ali e o jornal está dizendo que 2 pessoas. Ele fica tão desesperado que ele vai para o hospital visitar o outro amigo dele que foi resgatado. Está dizendo que 2 pessoas foram resgatadas, e ele entra no hospital para falar com o amigo dele, para pedir informações. Ele passa em frente ao espelho, e quando ele passa em frente ao espelho, ele não consegue ver o reflexo dele no espelho, e ele corre pelo corredor para chegar lá no quarto do amigo, mas enquanto ele está correndo para o quarto, ele desaparece. Ele some. E a pessoa que está lá na cama, que é a terceira pessoa, está lendo o jornal, e quando ele olha para o jornal assim, diz assim: o avião reapareceu e uma pessoa foi resgatada.
E ele fica confuso, mas como assim uma pessoa foi resgatada? E ele diz, olha, para a enfermeira assim, veja, as pessoas estão desaparecendo e ninguém se lembra que elas estavam lá. As pessoas estão sumindo e ninguém percebe que elas estão sumindo. E a enfermeira acha aquilo meio estranho, assim, meio doido, falando que as pessoas desaparecem sem ninguém perceber. E ela sai do quarto e a próxima cena é duas enfermeiras entrando no quarto, não tem ninguém no quarto. Elas estão arrumando o quarto, não tem ninguém lá. E eu lembro quando eu estava assistindo, eu não sei se era o meu irmão mais velho que estava, não sei quem estava, eu falei, caramba, o programa hoje foi estranhíssimo, eu acho que eu não entendi direito, é meio assustador, meio horrível se isso acontecer, não é? Se isso acontecesse com a gente, tá certo que o seriado é além da imaginação, mas isso aí seria terrível. E essa pessoa adulta, que eu não lembro quem era mais, disse para mim assim, eu mais novo, talvez não estivesse entendendo, a pessoa disse assim para mim, isso é a vida. O seriado está falando sobre a vida. Aquilo me fez entender a série de uma maneira que eu não tinha entendido enquanto estava assistindo. Aquela simples frase da pessoa mais velha, é a vida. O seriado está condensando o que é a vida. Então, verso 15 e 16 do Salmo 103 diz assim, pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se esvai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ela ocupava. Está vendo? Era como, tinha um jardim aqui, tinha a relva, mas ela passou, e agora quem passa ali nem sabe que ali havia aquela relva, aquela força, porque se você é realmente grande, talvez não haja ninguém grande nesse sentido aqui hoje, mas vamos dizer que haja alguém aqui que, se não for grande nesse sentido, ainda vai ser por alguma coisa que você vai fazer que será genial. Se você for grande, você vai ser lembrado talvez daqui a 100 anos. Talvez daqui a 100 anos alguém lembre de você. Alguém de vez em quando trará você à mente. Se você for grande, talvez não tenha ninguém grande aqui nesse sentido, mas só. E você vai ser esquecido. Pense em pessoas grandes que morreram há menos de 100 anos. Vamos pensar em alguém muito famoso, Elvis Presley. Quantas vezes você pensou nele nos últimos meses? Não é? É grande. Era o rei, mas nós não pensamos mais. Então, se você for muito grande, se você fizer algo muito fora da curva no mundo, então daqui a 1000 anos alguém lembre de você, sabe assim, tipo Alexandre o Grande. Então alguém lembra assim, Alexandre o Grande, eu sei alguma coisa a respeito dele, não é? Com ali quase 30 anos ele estava chorando porque já tinha conquistado o mundo todo, não tinha mais mundo para conquistar. Mas quantas vezes na vida você pensou em Alexandre o Grande? Agora, nenhum de nós é grande para ser lembrado daqui a 100 anos, nem muito grande para sequer ser lembrado daqui a 1000 anos. Eu duvido que nessa reunião, nessa noite, haja alguém assim. Mas, eventualmente, ainda que essas pessoas assim, grandes assim, elas serão totalmente esquecidas. Totalmente esquecidas. É por isso que é aquele lugar famoso onde C.S. Lewis escreveu um ensaio, quando alguém disse, você não tem medo da guerra nuclear? Nos anos 60, 50, havia essa coisa da Guerra Fria, todo mundo com medo do mundo, apocalipse, a besta, a União Soviética é a besta, vai destruir o mundo com as bombas atômicas, vivia com essa coisa, né? Então, a pessoa no texto diz assim, você não tem medo da guerra nuclear, a civilização pode acabar, a gente voltar, sei lá, a época das cavernas. E C.S. Lewis está conversando com pessoas que realmente acreditam que, como muitas pessoas hoje, que mesmo que não sejam humanistas seculares no sentido de que se tornaram materialistas no sentido final, que negam Deus, mas vivem baseando tudo no humanismo secular. C.S. Lewis escreve dizendo assim, se a natureza é tudo que existe, se não há Deus, se não há vida de algum outro tipo
fora da natureza, se a natureza é tudo que existe, então todas as histórias terminarão da mesma maneira. Em um universo do qual toda a vida é banida sem a possibilidade de retorno. Terá sido um brilho acidental e não haverá ninguém para lembrar do planeta que existiu aqui. Ou seja, o Sol vai se expandir quando estiver morrendo, todo o sistema solar será destruído, porque ele só planetas que orbitam essa estrela, e quando ele morrer, quem vai lembrar as pessoas que viveram aqui? O que terá importado? Ele fala no tempo sem fim que virá pela frente. Ele diz assim: não há dúvida de que as bombas atômicas podem reduzir a duração da civilização humana neste planeta e fazer ela mais curta do que poderia ter sido. Mas mesmo se toda a civilização humana durasse mais 1 bilhão de anos, deve ser tão infinitesimamente curta em relação aos oceanos mortos do tempo sem fim que o precedeu e que vai seguir a existência desse planeta, que não há nenhuma razão para nós estarmos entusiasmados ou desesperados se as bombas atômicas vão destruir tudo. Finalmente tudo será destruído e não haverá nenhuma mente para lembrar as histórias que aconteceram aqui. A vida, o tempo, o fluxo sempre rolando, carrega absolutamente tudo para longe. Isso é verdadeiro. O que nós somos? Todos nós estamos em areia movediça. Aquele seriado, quando a pessoa me disse assim: olha, essa série, esse capítulo é sobre a vida. É assim, todo mundo está desaparecendo sem ninguém lembrar. É assim que vai ser conosco. A pessoa não disse isso tudo, ela só me disse isso. Esse episódio é sobre a vida. Não é? O que a pessoa estava me dizendo era o seguinte: está todo mundo desaparecendo sem lembrar, sem ninguém lembrar que aquela pessoa existiu. É isso que vai acontecer daqui a 60, 70 anos com todos nós. Nós vamos desaparecer sem ninguém lembrar que nós existimos. É sobre isso. É isso que esse homem estava sentindo. A Bíblia diz que não há fundamentos aqui. A Bíblia diz que não há nada firme aqui, não há nada sólido, não há nada que você possa colocar seus pés e confiar. Esse homem, como perdeu a visão maior, ele está sentindo simplesmente essa temporalidade radical. Então ele sentiu que está morrendo. Ele está morrendo no meio da vida ainda. Ele não é velho, ele está no meio dos seus dias, talvez então nos dias mais fortes da vida, em que alguém é adulto, pleno e ainda novo, e ele está sentindo como a vida passou rápido, como agora ele está morrendo. Então ele perdeu a fome, ele perdeu o sono, ele perdeu todas essas coisas. Você vê, não é um distúrbio, não tem nada a ver com como foi criado. Todos os seres humanos, se não tem um lugar forte, firme e duradouro para colocar o pé, vai se sentir assim. Quando as coisas tênues na qual ele colocou o pé começam a se esvair. Não há fundamento físico, porque tudo aqui, mesmo as montanhas, vão desaparecer. E o que ele diz? Os céus vão ser tirados como uma roupa velha. Então, se mesmo que você escolhesse a estrela mais poderosa da nossa galáxia para firmar a sua vida, quando ela estivesse chegando ao fim, tudo no qual você depositou a sua vida, ela pode durar bilhões de anos, mas tudo no qual você depositou vai se esvair com aquela estrela. Não existe fundamentos físicos, é o que o Salmo está dizendo, para você firmar a sua vida. E também não existe fundamentos relacionais. Se você vê uma família feliz, a gente vê tantas famílias felizes. Hoje mesmo, com esse negócio de entrevistas, eu estava vendo o Everton Ribeiro com um filhinho dele, chamado Baby Guto, com a esposa dele, dando uma entrevista tão lindo assim. O casal ainda novo, 30 anos, um filho lindo. Olha para a sua família anos atrás, ou então para a sua família agora. Quando você olha para uma família assim, todos os filhos reunidos na mesa, tudo assim. O tempo, como um fluxo contínuo, leva todos os seus filhos embora. É o que nós vimos na letra daquele hino. Aquela família não vai estar mais daqui a um tempo. Um por um vai desaparecer. Não há fundamentos relacionais. Se nós buscamos um fundamento relacional, nós vamos chegar onde esse homem chegou. Ele não tem mais fome, ele não tem mais vontade de comer, ele se sente um passarinho solitário no telhado. Porque não há fundamentos físicos, mas também não há fundamentos relacionais. Todo mundo vai perder todo mundo. Sabe aquela foto linda de todo mundo no Natal em volta da mesa rindo? Todo mundo ali vai perder todo mundo. Todo mundo.
Os filhos vão perder os pais, os filhos vão perder os irmãos. Vão se perdendo, porque vão crescendo e cada um vai cada vez mais indo para um pouco mais distante, e eventualmente todo mundo acaba desaparecendo de vez. Você vai perder tudo. Então não existe fundamentos relacionais, você vê, e não existe fundamentos físicos, e também não existe fundamentos intelectuais. É o que eu estava dizendo na quinta-feira. Se você acreditar que o desespero, a tristeza, o que leva à falta de apetite, a escuridão, a solidão, o homem se sentir sozinho como um passarinho no telhado, sem alegria, se você acha que existe algum fundamento intelectual para curar isso, você nos anos 80 vai acreditar que tudo depende da família disfuncional e da autoestima, mas você vai ver que quando passar os anos 80 e chegar os anos 90, as pessoas vão dizer que tudo depende, na verdade, da bioquímica equilibrada do cérebro, porque você acredita que existem fundamentos intelectuais para resolver isso, mas não existem. Não existem fundamentos físicos, tudo está acabando. Não existem fundamentos relacionais, as pessoas que nós amamos estão indo. Não existem fundamentos intelectuais, não existem, eles são frágeis. Se você botar o pé nos fundamentos que estão dizendo para a sua alma ter paz, hoje, daqui a 10 anos, eles vão dizer que não é isso mais, que é outra coisa, porque isso vai falhar. Então Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele está dizendo isso, não existem fundamentos intelectuais. Se você acredita que realmente alguém um dia vai ter um grande pensamento que vai livrar o homem dessa situação, que vai tirar ele desse estado, então você não entendeu que não existe nenhum fundamento. Todas as coisas estão passando rápido, e não existem fundamentos físicos, não existem fundamentos relacionais, não existem fundamentos intelectuais. Tudo isso está se esvaindo, e o que esse homem está sentindo não pode encontrar um fundamento em nenhuma dessas coisas. O tempo, como um fluxo contínuo, leva todos os seus filhos, eles voam esquecidos como um sonho, morrem como se fosse o dia que nasceram. Mas graças a Deus, nesse hino há uma outra estrofe, que, é claro, diz assim: antes que os montes existissem. Como esse hino está baseado no Salmo que nós estamos meditando, ele vai para onde aquele homem encontrou a saída de não se sentir, quer ele morresse ou não, um pássaro solitário no telhado, ou alguém que não tem mais fome, não tem mais apetite, não tem mais alegria, não tem esperança. O hino diz assim na segunda estrofe: antes que os montes existissem e a terra recebesse alicerces, desde a eternidade tu és Deus. Por anos intermináveis, tu és o mesmo. O salmista, ele vai olhar para o Deus imutável. Ele olhou para os relacionamentos e disse: não há fundamento neles. Ele olhou para os fundamentos intelectuais, ele disse: não são duráveis. Ele olhou para os fundamentos físicos e ele disse: eu sou jovem ainda, mas eu estou morrendo. Não há fundamentos físicos. Mesmo que eu não morresse agora disso, então eu podia até me alegrar um pouquinho, mas daqui a pouco a morte vai estar chegando de novo, vou estar de novo como um pássaro solitário no telhado, e vou estar de novo sem vontade de comer, de novo tudo vai voltar. Então ele vê isso, sabe? Qual é o único fundamento então? Há uma coisa que não muda. Há uma única coisa: quando o universo estiver passando, quando as estrelas estiverem morrendo, tu, Senhor, que tira elas como uma roupa velha, tu não mudas. Depois que nós temos uma idade, como eu disse, o tempo passa rápido, 4, 5 anos mostra na nossa face rapidamente, enquanto quem é jovem achou que 5 anos não mudou nada, quem tem mais idade passou os mesmos 5 anos, mas consegue ver muito mais rugas, muito mais problemas, muito mais dificuldades, muito mais, a vida parece que está realmente num tobogã sem freio, ele não consegue frear o envelhecimento, não consegue frear as marcas do tempo, mas ele diz: tu não mudas. Ele está dizendo: quando eu estava como um passarinho solitário, quando eu estava sem vontade de comer, quando não havia nenhuma esperança, eu olhei e vi qual a única coisa que não muda.
Qual a única coisa que permanece sempre a mesma? Qual a coisa que devia ser o fundamento daquilo que me faz ter esperança, alegria, que faz eu poder comer, que faz eu não me sentir um pássaro solitário? Ele diz, eu estou sofrendo de insônia, eu não tenho nenhuma esperança. Qual é o fundamento? É difícil para nós entendermos, talvez, essas coisas antes de experimentarmos. Então ele diz, no 112, 25, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Em outras palavras, no começo tu já estavas lá, antes que o tempo começasse, não é o tempo da minha vida, mas antes que a primeira coisa no universo surgisse, tu estavas lá. Portanto, nada que acontece no tempo te afeta, tu és o mesmo. Não é? Em outras palavras, no começo tu estavas lá, no começo de quê? Do tempo. Tu não estás no tempo, tu estás fora do tempo, tu não estás dentro do cosmos, da criação. No início da duração dos tempos, no início dos tempos, ele diz, tu estavas lá. O que significa que Deus existe antes, acima e fora do tempo. Nada que acontece no tempo, tudo no tempo está sendo afetado. Nada no tempo pode ser um alicerce. Não há alicerces relacionais aqui, não há alicerces firmes, físicos, nem alicerces intelectuais. Não há nada que um ser humano pode pensar no tempo, que Deus que existe eternamente fora do tempo diga, grande ideia, grande solução para alguma coisa. Ele diz, tu não mudas, tu és o fundamento. Essa é a melhor maneira que a gente pode enxergar de uma maneira poética o maior drama do coração do homem. Então, Isaac Watts fala sobre pensar no tempo como um fluxo contínuo. Então pense como se o tempo todo, o tempo fosse um fluxo contínuo. Ele está falando de fluxo de ar, como um fluxo de ar, como um rio. E cada um de nós está numa parte desse rio que é o tempo. Ele diz que esse rio como um fluxo, o tempo como um fluxo contínuo, está levando todos nós. E leva tão rápido que parece que nós nunca estivemos lá. Como naquele episódio de Além da Imaginação, não é? As pessoas estão desaparecendo e ninguém lembra delas, como se elas nunca estivessem aqui. E era isso mesmo, né? Só que ali é dramático o que acontece e as pessoas estão vendo acontecer assim, de uma maneira muito rápida. E eu, na minha mente infantil, tive que ter um adulto para dizer, é a vida, é sobre a vida. Então o rio, o tempo é um rio, é isso que o hino está falando, um fluxo contínuo. Então há barcos que estão atrás de nós, que ainda não estão aqui. Aonde a gente está, a gente pode chamar de presente. Não é? Os barcos que vieram antes de nós estão lá na frente, nós não vemos mais. Nós não os vimos. Nós estamos no mesmo rio, no fluxo do tempo. E nós não podemos ver os barcos que estão atrás, que ainda virão. E não podemos ver os barcos que vieram antes e estão na frente. Eles estão no tempo. Mas eu me sinto assim quando eu edito vídeos, eu edito muito vídeo. Quando você edita vídeos, quando faz esses vídeos que a gente canta aqui, quando bota vídeos na internet, você trabalha numa coisa chamada linha do tempo. Né? Então o vídeo está na linha do tempo no software. Então você volta aqui atrás, faz uma coisa no tempo, você faz aqui atrás, você é meio assim, que você está fora do tempo daquele vídeo. Não é? Então você dá uma olhadinha no futuro, dá uma acertada lá, volta para o início para olhar lá, você está na linha do tempo. Você fica indo e voltando, ajeitando, até que você diz, está tudo certo, no início, no meio, no fim, e você olha de novo toda a linha do tempo, até você mandar renderizar tudo aquilo no vídeo final. Então, é isso. Deus é como alguém assim que estivesse no topo de uma montanha e está olhando o rio inteiro até o mar lá, e ele vê barcos lá, barcos aqui, barcos lá, mas ele mesmo não faz parte, não está no tempo. Não é que para Deus ele sabe o que vai acontecer e ele já viu o que aconteceu porque ele estava lá, é porque ele está vendo tudo agora como uma coisa só. Então Deus, por não estar no tempo como nós, ele não está vendo o futuro. O futuro para ele é hoje. O presente, o que a gente chama de presente para ele é hoje, o passado para ele é hoje também.
Então, ele continuamente vê tudo. E nada que acontece nisso afeta Deus. Nem o alimenta. É por isso que Paulo diz assim: tu não é servido por mãos humanas, como se dependesse. Deus, nada do que vem do fluxo do tempo dá nada a Deus. Não é? É assim que Deus se relaciona com o tempo, porque Deus olha para o tempo, o fluxo contínuo, e tudo é presente para Deus. Eternamente. Pedro está negando ele agora, Jesus agora. Pedro está pregando agora, no dia de Pentecostes. Pedro está sendo crucificado agora. Deus não está olhando para trás para ver isso, nem está olhando para o futuro para ver a minha morte. É por isso que a história, o decreto de Deus diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio. Não é porque Deus está olhando para o futuro. Esse é o tempo de Deus. Coisas que vão acontecer no nosso ponto de vista são presentes para nós, mas as coisas que aconteceram, que não estão mais sob a nossa visão, que já passaram, não é? Eu adoro ver filme antigo, agora tem muito na internet, eu fico vendo o tempo todo. Paris, 1890 e pouco, cidade cheia, as pessoas andando, crianças brincando de barquinho. Eu fico pensando, já faz 120 anos isso, todo mundo morto. O que será que eles estavam pensando? Eu fico assim, porque as pessoas estão numa praça, elas estão brincando, elas estão correndo, elas estão conversando. O que será que elas estão conversando? Não sei, mas é super interessante olhar vídeos. Agora eles estão botando vídeos coloridos em HD, assim, de 100 e poucos anos atrás. Aí eu perco, às vezes, um tempão fazendo isso, olhando o rosto das pessoas. Antigamente fazia com foto, né? Mas agora vídeo assim, é mais interessante ainda. As pessoas estão correndo, elas estão cheias de vida, elas estão brincando. Eu tenho um vídeo assim de Paris, que é quase 1 hora de vídeo, que as crianças com 5 anos de idade elas estão colocando barquinhos assim, com a velazinha assim, num lagozinho, estão morrendo de rir. Estão brincando. Essas pessoas podem ter morrido bem velhinhas, já há muito tempo atrás, aquelas crianças. Não é? Eu não consigo pensar no que elas estão realmente pensando, como elas viveram. O que significa que não existe nada novo para Deus, queridos. As ideias dos anos 80, as ideias dos anos 90, nada novo para Ele. Agora, por que você e eu mudamos? Mudamos porque há influências sobre nós, coisas acontecem em nossas vidas, nós mudamos. Deus nunca muda, é o que Ele está dizendo: tu és o Deus imutável. Por que Deus mudaria? Deus nunca muda em seu caráter, Deus nunca muda em suas afeições, Deus nunca muda o que Ele é. Nós temos que admitir que mudamos fisicamente, mudamos intelectualmente, graças a Deus mudamos espiritualmente, o que afetou todas as outras mudanças a partir do momento que Deus nos regenerou. Mas para Deus está tudo presente. Então, Ele é perfeito, Ele não pode melhorar, Ele não pode piorar, Ele não pode encontrar agora uma coisa nova que Ele não saiba resolver. Ele não pode encontrar um ser humano vivendo um problema que ele diga: a minha palavra não é suficiente para isso, porque quando eu revelei a minha palavra, eu não tinha pensado nisso, eu não sabia o que ia acontecer. O homem, especialmente em seu corpo, está sempre sofrendo mudanças, revoluções. Quase nenhuma célula que estava no meu corpo há anos atrás está aqui. Elas morreram, elas foram substituídas. Os nossos órgãos foram se refazendo e se refazendo. É exatamente esse processo contínuo de cópia para manter os nossos órgãos que faz nós envelhecermos. Porque sabe aquelas fitas que a gente tinha de videocassete? A gente gravava, aí a gente apagava e gravava outra coisa, aí gravava outra coisa, aí gravava outra coisa. Aí você começava a perceber que cada gravação ficava um pouquinho pior que a outra, ficava assim, um trocinho. Chegava uma hora que você fazia uma gravação que estava uma porcaria, porque a fita desgastou, não dava para ficar. Você fez uma cópia, outra cópia, outra cópia. O nosso corpo é assim. Ele está trabalhando o tempo todo fazendo cópias das células, cópias. Mas com o tempo, as cópias começam a ficar ruins. As cópias não são mais como elas eram. Elas estão com pequenos problemas, pequenos defeitos. Aí a pele que copiava tão bem, não está copiando bem. Aí ruga. Sabe? As cópias não estão muito boas, começa a dar defeito na cópia. Quanto mais se vive, mais possibilidade você tem de ter câncer. Por quê? Porque copiou demais as células, aí agora o problema de uma delas sofrer uma mutação que não é legal, é enorme. Hoje tem mais câncer do que qualquer outra época, porque as pessoas vivem mais. Quanto mais você vive, mais chance, não fique nervoso, mas mais chance
você tende a ter câncer. Por quê? Porque é a cópia da célula que não está boa. Então, nossos corpos estão mudando e tudo muda. Este corpo está sendo gasto pela atividade. Nós usamos, tudo que a gente usa está sendo gasto. O material do qual o mundo é feito está em decadência. Mesmo o Sol está gastando seu hidrogênio. Ele não tem mais o hidrogênio que ele tinha há um ano atrás. A quantidade de hidrogênio que ele tem é tão grande que pode parecer insignificante. Mas passou um ano para o Sol também, ele tem menos. Tem menos, a gente diria, vida no Sol. Quando acabar o hidrogênio, pronto, aquela estrela está morta, ela vai sofrer um colapso. Contudo, Deus é perpetuamente o mesmo, Ele permanece para sempre o mesmo. Não há nenhuma ruga na testa de Deus, não há nenhuma nova ideia, não há nenhuma época que paralisou Deus. Você pode ficar muito espantado com o que aconteceu esse ano, com o que aconteceu, com governos que foram eleitos, com ditadores, mas isso não deixou Deus nem um pouco com uma ruga, uma preocupação. Porque todas essas coisas sempre foram presente para ele. Ele está fora. Nenhum ano marcou a memória de Deus. Esse ano foi marcante. A gente diz, né? Esse ano foi marcante para mim. Nenhum ano foi marcante para Deus. Ele vê as eras passarem, mas ele é sempre o mesmo. É que o autor do Salmo está falando. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande imutável. Lembre-se, a essência dele não sofreu nenhuma mudança quando se uniu à natureza humana. Jesus, ele nasceu como nós e chegou à idade de 33 anos. Mas Jesus era 100% Deus e 100% homem. O que estava crescendo e se desenvolvendo era a sua humanidade. Não houve nenhuma mistura entre a natureza divina e humana de Cristo. Quando Cristo se cingiu assim com barro mortal, a essência da deidade dele não foi mudada, e a carne não se tornou Deus, nem Deus se tornou homem pela mistura. Ele é filho de Deus e filho do homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, o que o autor do Salmo está dizendo para nós, ele divide em tantos pedaços que seriam tão maravilhosos, tão bom nós podermos falar sobre ele, mas nós estamos exatamente no fluxo do tempo que está acabando desse culto. Não é? E isso é maravilhoso e terrível também, pensarmos que Deus nunca muda. Ele nunca muda no que Ele ama e no que Ele odeia, nas suas promessas, tanto de salvação quanto de condenação. E a palavra de Deus, então, você vê, ela não só nos inspira, não é esse o objetivo nesta noite. Nós conhecemos esse Deus, um grande servo de Deus do passado, escreveu um livro maravilhoso a respeito de nós conhecermos Deus, e depois isso foi reprisado num livro a respeito do mesmo tempo nos nossos dias. E nas palavras de hoje a pessoa colocou assim: a leitura da Bíblia nos introduz em um mundo bastante novo para nós. Porque nos coloca no mundo de Abraão, de Moisés, de Davi e de mais personagens. E ele começa a dizer aqui no texto que é tão diferente o mundo de Davi, de Moisés, que você pensa, eles viram outro mundo. O que pode me ligar a eles? Eu vivo num mundo de tecnologias, novas ideias. Então, muita coisa mudou daqueles dias para hoje, tecnologicamente. Mas o que não mudou? O que me liga a Davi? O que me faz ser mais próximo de Davi, talvez, do que de um vizinho meu? É porque o Deus que Davi amava não mudou. Então é exatamente o Deus que eu amo, dando a mesma base daquilo que nós temos agora. Então esse salmista, ele
é verdadeiro em dizer que ele estava sentindo todas essas coisas pela proximidade da morte, antes do que seria normal, já que ele ainda era jovem. Mas ele não achou que essas coisas havia um problema exatamente na morte. Ele descobriu que havia um problema nele. Ele descobriu que ele baseou a sua vida em fundamentos relacionais, mas eles não duram. E colocou a sua vida em fundamentos físicos, mas ele descobriu que os nossos corpos envelhecem. E ele colocou a sua vida sobre fundamentos intelectuais, mas eles não podem resolver os dramas de cada coração humano, em cada geração. Então esse homem está orando, é que ele começa orando imediatamente, ele sabe que há um Deus, e ele começa a olhar para Deus, ele pensa, e ele sabe, o fundamento de eu não ser mais um pássaro solitário no telhado, de eu não ficar uma pessoa sem apetite, sem esperança, não pode, a salvação disso não está em fundamentos relacionais, fundamentos físicos, porque se Deus me curar agora, eu ainda vou ter que encarar isso daqui a um tempo. Se eu colocar isso nas pessoas, as pessoas também vão passar. E se eu colocar na ideia de um ser humano, daqui a um tempo eles vão dizer que essa ideia estava errada, que uma nova ideia foi descoberta. Na verdade, a ideia de um Deus eterno pode ser opressiva se alguém é inimigo desse Deus, ou maravilhosa se alguém foi alcançado pelo seu amor. Então, a vida é muito breve. Quando o seu filho diz assim, eu quero um bichinho de estimação, você, por mais que você gostasse, ninguém gosta, mas por mais que você gostasse, ou existissem bichinhos lindinhos assim, você não pensaria assim, vou dar um mosquito para o meu filho, não é? Mesmo que os mosquitos fossem bonitinhos, por que você não daria? Porque o mosquito vive um dia. Você nem queria fazer isso com o seu filho, dar um bichinho para ele amar, que dura um dia. Você vê como as pessoas sofrem, porque os cachorros só vivem 14 anos, 15 anos. Você os ama e eles não vivem muito, não é? Se quiser ter bicho que vive muito, tem a arara. Outro dia eu estava vendo que a arara do Churchill ainda está viva. E ainda xinga Hitler, com 103 anos de idade. Então eu pensei, contanto que você arrume alguém para cuidar da arara depois, é uma boa ideia. O problema é que a arara vai falar de você. Não é? A arara do Churchill mostra claramente que Churchill xingava Hitler e a arara agora fica xingando Hitler, ainda viva. Mas você não dá um mosquito para o seu filho, por quê? Você não quer que seu filho se colocasse no seu coração um mosquitinho, porque ele queria um bichinho de estimação, se o mosquito vai viver 24 horas. Ele vai estar arrasado depois de 24 horas. A criança queria um bichinho para ela, sabe? Você não vai, não é? Porque o teu filho vai dizer assim, papai, meu bichinho de estimação morreu, ele vai chorar, ele vai ficar triste. É assim que, todas as vezes que eu prego, eu quero que você enxergue a vida. É inútil eu dar para vocês mosquitos de estimação para cuidar. É isso que o autor aqui está dizendo. Ele estava sem fome, ele não conseguia dormir, ele não tinha mais alegria, não tinha mais esperança, porque ele estava doente, estava morrendo. E ele descobriu que os fundamentos relacionais não duram, que os fundamentos físicos do nosso corpo não duram. E ele descobriu que os fundamentos intelectuais não são suficientes, passam e vem outro, e vem outro, e vem outro, esse fluxo contínuo. E ele, para ter paz, gozo, alegria e poder ir em direção ao final da sua vida, ele precisava de um fundamento que não mudasse. Então ele começa a olhar. Você vê que cada salmista bota o problema do seu coração só para no final mostrar como Deus foi a solução. Se nós contamos nossas fragilidades e fraquezas para o mundo só para mostrar para elas que Deus não é a solução, nós não estamos mostrando a beleza de Deus. Graças a Deus pelos problemas de Davi, porque os problemas de Davi mostraram como Deus é grande, grande. Você não dá uma criança um animal de estimação que morre em 30 minutos. Por quê? Porque você não quer que a criança daqui a 30 minutos você já coloque o seu coração em algo que dure tão pouco. Por que você ligaria o seu coração finalmente, toda a sua alegria a algo que vai durar 30 minutos? É isso. Precisamos de algo que dure. De algo que dure. E se nós, mais do que conhecermos algo que dure, soubermos de algo que dure e que nos ama, então nós sabemos que nós vamos durar também. Veja,
Não há nada aqui que nós possamos confiar. É isso que se eu pudesse, mostrava como esse salmo expande para nós. Não há fundamentos. Seu intelecto, seu coração, sua mente, as opiniões humanas, o amor, a família, a união, as crianças, nada disso é um fundamento. Tudo vai passar. Você quer alguém que confie em quem nunca deixará você sem fundamentos. Você tem que olhar para o mesmo lugar. Como obter isso? Sempre que eu ouço um sermão que realmente me afeta, eu já contei aqui essa história, eu lembro daquela história do lenhador que ia cortar toda uma floresta e viu uma mãe passarinho fazendo um ninho lá para botar os seus ovos. Ele foi lá e falou: não pode botar ali porque eu vou derrubar a árvore. Bateu na árvore, fez um barulho com o machado na árvore, até que espantou um passarinho, que foi para outra árvore, mas só que ele sabia que na semana que vem ele ia cortar aquelas árvores lá, e foi lá e ficou atrapalhando ela para não fazer um ninho lá, e ela foi para outra árvore, porque a mulher devia pensar, passarinho devia pensar: que homem é esse que fica me expulsando de todas as árvores, porque ele não me deixa em paz? Mas ele continuou até que ela foi para umas rochas e começou a fazer um ninho lá, e ele deixou. Você vê, Deus faz isso. Deus fez isso com esse homem aqui. Deus foi sacudindo todas as árvores que ele colocou a confiança, porque Deus sabe, vai cair, está marcada para o lenhador. Se você não construir lá na rocha o seu ninho, você vai ficar sem esperança. Você vai perder o apetite por fim. Você vai se sentir como um passarinho solitário no telhado, como esse homem está se sentindo, até ele ter a visão verdadeira daquilo que podia dar a ele sustentabilidade. Você pode pensar: por que Deus deixa nós confiamos nele, mesmo assim ele vai deixando nós perdermos coisas preciosas? Por isso ele está dizendo: não bote o coração aí, isso não dura. E a família não dura, os amigos não duram. Você pode amá-los, mas como coisas que vão passar rápido, não são os fundamentos da sua vida. Não é por causa deles que você deve ter a esperança e a alegria de comer, de viver. Não é por causa do seu corpo, não é por causa dos fundamentos relacionais, não é por causa dos fundamentos físicos, porque eles não duram. Então ele diz no verso 25: os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Ele está dizendo: eles vão durar se eles estiverem em ti, os seus descendentes vão ser estabelecidos. Você vê o que ele está dizendo? Deus não está permanentemente comprometido com as montanhas, por isso elas vão passar. A Bíblia diz assim, quando Jesus diz assim, os céus vão passar, ele está dizendo o seguinte: eu não estou comprometido eternamente com os céus, e porque eu não estou comprometido, eles vão passar. Só vai durar aquilo com o que eu estou comprometido para sempre. Porque ele é uma coisa que dura imutavelmente. Então, se o amor eterno de Deus é colocado sobre você, você é tão eterno quanto o amor de Deus. É isso que aquele homem precisava experimentar, é isso que ele disse que vai experimentar no fim. Quando ele sente que o Deus que nunca muda e é eterno ama, ele sente que vai durar para sempre. Porque tudo que Deus ama dura para sempre. Assim, em satisfação, em gozo. Por isso que a Bíblia diz que a destra de Deus há delícias perpetuamente. Não é? Isso é tudo o que nós temos neste salmo, mas há mais na Bíblia sobre esse salmo. Não é? Hebreus 1 é um dos capítulos mais ricos e mais difíceis da Bíblia. O livro de Hebreus é um livro difícil, mas é um livro maravilhoso, não é? Porque ele é escrito, por exemplo, o capítulo 1, ele leva a 7 passagens do Antigo Testamento, mas ele não diz, vou mencionar agora o Salmo. Você tem que ser pessoa que lê o Antigo Testamento e tem ele na sua mente, para quando você vê ele em Hebreus, você vê, isso aqui é esse texto, isso aqui é aquele texto. Então, no capítulo 1, ele cita 7 passagens diferentes da Bíblia, e ele diz, olha, quando você olha e vê aquilo lá, então é Cristo, era Cristo, você não sabia, então agora você vê. Então ele começa a dizer que várias coisas são sobre o Filho de Deus. Se você voltar para esses 7 textos, eles são simplesmente revolucionários no primeiro capítulo de Hebreus, mas você precisa de trabalho para olhar eles no Antigo Testamento. E um dos mais surpreendentes desses 7 textos, em Hebreus 1, é que essa oração, o autor de Hebreus diz, é
é Cristo orando. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aquela oração foi feita realmente pelo salmista, por Davi. Mas quando Davi fez, como o Salmo 22, que Davi diz, por que me desamparastes? Todas aquelas coisas que Davi orou, na verdade, era a profecia sobre o que Jesus iria viver, o que ele viveu na cruz. Aquilo era a verdade sobre Davi, mas apontava para algo maior do que Davi. E aquilo para o qual apontava é que fazia com que Davi tenha encontrado aquela estabilidade final. Então, como o Salmo 22, não é? Onde tem Deus meu, por que me desamparaste? É o que Jesus falou, era sobre Jesus. Então, aqui vai citar assim, em Hebreus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aí ele começa a mencionar o salmo que nós estamos estudando. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa velha envelhecerão. Você está vendo? Está citando o salmo diretamente. E como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais acabarão. Você sabe o que significa? Se você reler o texto, especialmente os versos de 1 a 11 lá, no Salmo, o escritor de Hebreus está dizendo, essa é uma analogia. Davi estava orando isso, ele estava enfrentando aquilo que nós estávamos vendo, mas aquele padrão de agonia de Davi foi vencido, e ele teve paz, porque aquilo na verdade estava falando sobre um padrão de agonia maior que Jesus viveria. Então, ele estaria clamando assim. Jesus disse, não me corte no meio da minha juventude. Você vê, o autor de Hebreus está dizendo, aquele salmo era sobre Cristo, ele foi cortado da vida, não é? Ele foi cortado, ele foi abandonado, ele foi tudo aquilo que Davi temia acontecer com ele. Contudo, no final, seus filhos vivem, lá no salmo, eternamente diante de Deus, porque Jesus realmente teve que experimentar aquilo que aquela oração de Davi expressava, finalmente. E é porque Jesus experimentou ser cortado da vida, ser abandonado por Deus, é que Davi pôde encontrar no Deus imutável o fundamento da sua própria vida. Jesus, embora Jesus, o Filho de Deus, fosse imutável, ele tornou-se um homem para sofrer as mudanças que a morte traz, que a vida traz, não na sua divindade. Então, embora ele fosse imortal, ele tornou-se um homem para que ele morresse. Porque é óbvio que, como Deus, ele não pode morrer, mas como um homem, ele podia. Ele se tornou frágil para que o seu corpo e a sua vida fossem marcadas e mudadas pela violência. Então Deus poderia, o Deus que não pode mudar, Ele que não pode mudar sendo Deus, poderia sofrer essas coisas como um homem. Pense nisso, quando a gente diz que Deus é imutável, isso significa que o seu caráter é imutável, que tudo que Ele é, Ele sempre foi, sempre será, e nada que acontece no tempo muda isso. Então qual é o seu caráter? Ele amou algumas pessoas em Cristo antes da fundação do mundo. E o meu pecado criou um problema enorme para Deus. Veja, porque nós temos pecado e nos rebelado, então Deus poderia ser imutavelmente justo e nos punir. Mas como é que Ele então nos amaria com amor imutável? Ou Deus poderia ser imutavelmente amoroso, como os homens imaginam, e simplesmente passar por cima dos meus pecados e fingir que Ele não aconteça lá, mas aí Ele não seria imutavelmente justo. Ou Ele poderia ser imutavelmente justo e me condenar, mas então como é que Ele teria me amado imutavelmente, eternamente, em seu Filho? Como Ele pode ser então imutavelmente justo e imutavelmente amar aqueles que Ele deu ao seu Filho? Porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus perdeu a sua eternidade, entre aspas, que é a comunhão. Ele foi abandonado pelo Pai para que nós pudéssemos ter essa eternidade. Então Deus pode olhar para você e para mim e pode dizer, eu te amo eternamente, imutavelmente, e eu sou justo imutavelmente, eternamente.
Vocês não foram fiéis, mas eu não vou nem deixar de ser imutavelmente justo, nem deixar de amar vocês imutavelmente, porque eu botei vocês em meu filho. Eu vou amar você mesmo quando o céu tiver passado, o mundo tiver passado, porque os céus não são eternos, porque eu não os amo. Eu não estou comprometido com a eternidade deles. Eu vou te amar depois do fim do mundo, quando os céus tiverem passado. E eu vou estar te amando quando as estrelas caírem do céu. Eu, certa vez, li uma história triste, muito triste, de dois meninos que foram passear num rio, que era proibido, era lá na Inglaterra. É proibido porque as margens desse rio são muito perigosas. Não é? Mas as crianças é fogo. Só de dizer que é proibido, que nunca você deve ir num lugar, enfim, as crianças querem ir, não é? 10 anos, 12 anos, 13 anos. E elas correram até o topo de um das colinas e desceram até o rio e começaram a andar perto do rio, e era muito, muito perigoso, e de repente eles começaram a afundar. Eu estava lendo lá, né, a reportagem. Eles começaram a afundar exatamente por isso, porque aquele rio, as margens eram cheias de areias movediças, e então eles se viram presos. E quando escureceu, eles não voltaram para casa, os pais ficaram preocupados, falaram com as pessoas, os vizinhos, e todo mundo começou a procurar eles, e procurou eles durante a noite. De manhã bem cedinho encontraram eles, mas encontraram só um, não é, que estava com um lama assim pelo peito. E eles deram graças a Deus que encontraram eles. Tinha uma maneira de tirar o menino de lá, e eles perguntaram a ele assim: onde é que está o seu irmão? Onde é que está o seu irmão? E ele disse: eu estou em pé no ombro dele. E eu achei aquela reportagem triste, não é? Terrível. O irmão mais velho, quando estava difícil demais, colocou o irmão no ombro e continuou afundando. Ele estava lá. Então foi isso que ele respondeu: eu estou em pé no ombro dele. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava lendo aquilo, e é assim que Deus nos salvou, queridos. Nós ficamos em pé no ombro do nosso irmão, e ele morreu para que nós vivêssemos. Ele sofreu ira muito pior do que a de um charco de lama e perdição. A gente canta com Davi: tirou-me de um lago de lama e perdição. Mas como ele nos tirou? Ele nos colocou no ombro do nosso irmão, que afundou, que experimentou o charco de lama, de aflição, de horror, de solidão. Quando Davi olha para esse amor imutável de Deus, ele não era mais um passarinho sozinho no telhado, não era mais alguém sem esperança. Agora ele tinha a única coisa que tinha fundamento. Não eram os fundamentos relacionais, não eram os fundamentos físicos, não eram os fundamentos intelectuais. O Salmo diz: era o Deus imutável. Aí o livro de Hebreus vem e diz: sabe aquele que ele está falando? Aquela agonia era Cristo. Ele estava afundando, ele foi cortado da terra dos viventes, para que nós tivéssemos crer num Deus imutável, escapar finalmente daquilo do qual Davi está falando para nós. Jesus indo para a cruz, Jesus morrendo. A morte de Cristo é a coisa que lhe dá a base para você nunca ser um passarinho sozinho no telhado. Você nunca ser alguém que, quando o seu corpo estiver se esvaindo, não tem esperança, não tem apetite, não tenha mais fundamentos. É por isso que Davi pode dizer: ainda que a terra se abale, os montes se despedacem, nós vamos estar firmes. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está falando sobre isso sempre. Deus está sendo o lenhador. Na nossa vida, muita coisa está indo embora. Muitas pessoas que nós amávamos já foi embora. Muito da saúde dos nossos corpos já foi embora. Você pode ver isso de um jeito como o mundo vê. Não há cura para isso neste mundo. Não espere a próxima ideia que vai sair nos próximos livros para tirar a melancolia, medo e horror do coração do homem. Não espere que algum outro ser humano vai poder ser uma base
para você se livrar disso. Não espere nenhum fundamento intelectual, nenhum fundamento familiar, relacional, né? Nós podemos dizer. Não espere cada coisa que você está perdendo. Se você conhece o Deus imutável, você vai saber que nada mais é do que o lenhador batendo naquela coisa que nós amávamos, dizendo: não construa o seu ninho aí, não construa. Essa árvore não vai ser derrubada hoje, mas ela vai ser derrubada. Se a sua vida estiver aí, você vai se sentir um pássaro solitário, sem casa, sem o aconchego, sem a segurança que o lar dá, sem a tranquilidade que o lar dá, porque você está construindo no lugar errado. Talvez Ele queira que você construa a sua vida numa rocha. E se Ele realmente nos escolheu, Ele vai fazer nós construirmos nossa vida numa rocha. E quando nossas vidas estão numa rocha, nós não precisamos mais de outros fundamentos, porque alguém pode até dizer para mim assim: pastor, eu conheço tudo que a Bíblia diz certinho sobre Cristo, mas minha vida está afundando. Então você não construiu sobre a rocha. Você conhece sobre a rocha, mas você construiu em outro lugar, Ou então você construiu aquilo que Paulo fala: se tudo que você constrói é palha, feno, isso não tem força. Quando vier as tempestades, vai cair a casa, mas não é por causa da rocha, é porque você colocou o seu coração em outros lugares, e na rocha você só botou porcaria. Não, os fundamentos da sua vida não são sobre os fundamentos que a rocha é. Você não construiu uma casa de verdade na rocha. Tu na rocha fez um barraco, e lá em outra coisa fez a sua casa. Então esse é o problema. Mas se você é amado por Deus em Cristo, então você é tão eterno e durável quanto é o amor de Deus. É isso que o autor vai achar em sua oração. Você vê por que os autores da Bíblia oram? Por que eles são sinceros? Porque Davi realmente está dizendo: eu perdi o apetite, eu estou sem sono, eu não consigo dormir, eu não tenho vontade de comer. Por quê? Porque eu estou morrendo, porque eu estou ainda no meio da vida e sinto que a doença chegou e minha vida está se esvaindo. E como ele tinha colocado os seus fundamentos em fundamentos físicos, agora o seu físico estava indo embora. E como ele colocou os seus fundamentos em fundamentos relacionais, agora ele estava perdendo tudo quando estava morrendo. Mas no final ele não vai estar assim, ele vai estar cheio de gozo, porque ele olhou para o Deus imutável, ele olhou só para um atributo entre todos os atributos de Deus. E a Bíblia diz que aquela agonia final que Davi não precisou sentir, não precisou, porque Jesus sentiu. Porque ele foi o irmão que afundou naquelas trevas para que a gente sobrevivesse sobre os seus ombros. Quando você vê isso, você não pode mais duvidar do amor de alguém que se colocou sobre aquele lodo da ira infinita de Deus e da morte, para que você fosse livre. Você sente o poder deste amor, e você sente o poder deste amor imutável, e você passa a ter uma base imutável para a sua vida. E você pode então dizer, como o apóstolo Paulo: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós estamos sobre os seus ombros. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós então somos tão eternos quanto é eterno o amor de Deus sobre nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Se nós só tivéssemos essa página da Tua Palavra, nós já teríamos tanto sobre Ti. Tanto para o gozo dos nossos corações, a paz dos nossos corações. Nos guie de tal maneira, Senhor Pai, que a gente veja, Senhor Pai, com gratidão quando Tu, Senhor Deus, em vários momentos da nossa vida, ó Deus, bater nas árvores que nós temos feito o nosso ninho, para nos mostrar que aquelas árvores, ainda que sejam bonitas, belas, e que estejam ali, elas não estarão ali por muito tempo. Que nós podemos olhar para elas, desfrutá-las, mas não podemos construir nosso ninho lá.
Nós precisamos estar sobre o ombro do nosso irmão. Nós precisamos estar sobre a rocha eterna. E nós precisamos estar com nossas vidas lá. Lá deve ser a nossa casa, o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de alimentação, o lugar que nós dormimos, o lugar que descansamos, o lugar que vivemos. E quando nós vemos, Senhor Pai, esse amor infinito Teu em Cristo sobre as nossas vidas, nós sabemos então, Senhor Pai, que nós somos tão eternos quanto este amor, porque, Senhor Pai, Tu está eternamente comprometido com o objeto do Seu amor. Então nós estamos eternamente, Senhor Pai, ó Deus, direcionados para estar à Tua destra, onde há delícias perpetuamente. E quando vermos, Senhor Pai, os fundamentos físicos se esvaindo, e todos nós estamos vendo, não importa se nós temos 20 ou 60 anos, 10 ou 80 anos, todos nós estamos vendo os fundamentos físicos se esvaindo, e todos nós estamos vendo os fundamentos relacionais se esvaindo. Por mais que nós nos amemos, nos agarremos uns aos outros, nós sabemos que todos estão indo no fluxo do tempo. E também, Senhor Pai, não há nenhum consolo, ó Deus, em fundamentos intelectuais, porque eles são uma coisa hoje e outra coisa amanhã. E quem construiria, Senhor Pai, sobre a areia que o tempo todo está mudando? Nós sabemos que Tu estás fora do tempo, Tu és o Deus imutável, não há nenhuma ruga em Ti, não há nada que aconteça que faça Tu mudar. Então, Senhor Pai, Tu é nossa eterna habitação. Nós podemos falar como Moisés no Salmo 90, nossos dias são, Senhor Pai, como a neblina da manhã que logo se esvai, como a relva que cresce e logo queima no fogo. Mas Tu, de eternidade a eternidade, és Deus, e Tu és a nossa habitação, Tu és o lugar da nossa morada, Tu és onde nós habitamos. E porque nós habitamos em Ti, Tu és a nossa casa, a nossa segurança, o nosso refúgio. Então nós estamos seguros, nós estamos em paz, porque nada no tempo pode tocar em quem Tu és, nada no tempo pode mudar o Teu amor, nada no tempo pode mudar, Senhor Pai, o que Tu, Senhor Deus, determinou fazer em nossas vidas em Cristo. Logo, Senhor Pai, todos nós estaremos esquecidos neste mundo, mas como o Teu amor está sobre nós, nós estaremos para sempre contemplando a Tua glória. Que nós possamos viver, Senhor Pai, para mostrar essa realidade, Senhor Deus, enquanto estivermos aqui. Há muitos anos a poeira do corpo de Davi se perdeu no Oriente Médio, mas ele está tão vivo na Tua presença nesta noite, Deus. Ele está contemplando as belezas infinitas da Tua glória em Teu Filho. Em breve nós estaremos com Ele também. Que nós possamos mostrar ao mundo que nós somos exatamente como o mundo, no ponto de vista de sermos simplesmente seres humanos e não termos fundamentos fortes físicos e nem outro fundamento na terra, mas que em nossa fraqueza nós possamos mostrar, Senhor Pai, que Tu és o Deus imutável, Tu és nossa habitação, que em Cristo nós, sobre os ombros dele, ó Deus, vencemos todas as coisas, a morte, a Tua ira, tudo passou. E nós agora, ó Deus, para sempre, estamos sendo, Senhor Pai, levados para Ti, para gozarmos, Senhor Deus, de tudo que Tu és para nós em Cristo. Não só agora, mas num oceano sem fim de tempo, que nós não podemos sequer imaginar. Tu, o grande pastor dos nossos corações, pastoreie nossos corações nessa semana, até que Tu nos chame para Ti, em nome de Jesus. Amém.